Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os compostos iônicos. Nós vimos na aula passada que uma ligação iônica acontece quando eu tenho um átomo querendo doar elétrons, querendo perder elétrons para atingir a configuração dos gases nobres e outro átomo querendo receber esses elétrons. Nesse caso, então, nós temos o casamento perfeito e existe uma troca definitiva de elétrons. Um átomo vai doar os seus elétrons para outro átomo. Então, nesses casos, nós temos as ligações iônicas e na aula de hoje nós veremos um pouquinho mais o que esperar dos compostos formados pelas ligações iônicas. Nós vimos na aula passada que a formação do sal de cozinha, o cloreto de sódio, se dá entre o átomo de sódio e o átomo de cloro, formando o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. E nós vimos que esses compostos formam um retículo cristalino que se une, que se mantém unido pela atração entre as cargas opostas do cátion do sódio e do ânion do cloro. Essa diferença de cargas gera uma atração eletrostática entre eles que vai manter esses átomos, esses íons unidos num retículo cristalino. Eu mostrei também para vocês que há uma forma cúbica bem definida nesse retículo cristalino, sempre formado pela atração entre as cargas opostas do cátion sódio e do ânion cloro. E quais são as características que nós podemos esperar, que nós podemos prever para os compostos iônicos? Eles são sólidos cristalinos na temperatura ambiente. A força de atração entre os cátions e os ânions é muito forte, mantendo esses íons unidos de forma bastante sólida. E por isso, a grande maioria dos compostos iônicos é sólida na temperatura ambiente. Além disso, eles são duros, mas eles são quebradiços. Vamos tentar entender o porquê disso. Olha o que acontece quando eu tenho aqui, então, um retículo cristalino formado por íons. Isso que nós chamamos, então, de composto iônico. Vejam que nós temos cada carga isolada de cargas semelhantes porque ela está cercada de cargas opostas e a atração, então, é muito grande. Mas veja o que acontece quando nós aplicamos uma força num dos planos desse composto iônico. Essa força, então, vai deslocar essas cargas e nós teremos agora cargas iguais próximas umas das outras, gerando então uma forte repulsão. Nesses planos aqui, na divisão entre esses planos do composto, nós vamos chamar aqui de plano de clivagem. E aí, como nós temos sempre aqui cargas iguais agora, umas próximas às outras, nós teremos a geração de uma forte repulsão e isso é que vai gerar então esse caráter quebradiço dos compostos iônicos. Além disso, os compostos iônicos apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição. Vamos ver o exemplo do cloreto de sódio do sal de cozinha. Ele apresenta ponto de fusão em 800 graus Celsius e de ebulição em 1413 graus Celsius. Isso ocorre, pessoal, porque nós temos uma interação de cada carga em todas as direções. Cada carga está cercada por cargas opostas em todas as direções no retículo cristalino. Por exemplo, uma carga negativa vai estar cercada por cargas positivas. Então nós precisaremos fornecer muita energia para quebrar esses compostos e para separar essas cargas opostas. Em breve eu colocarei aqui na plataforma uma aula de aprofundamento mostrando para vocês como é que nós podemos prever o aumento dos pontos de ebulição e de fusão de acordo com algumas características dos compostos iônicos, principalmente a distância entre essas cargas e também a própria carga. Quanto maior a carga e quanto menor a distância, nós teremos uma maior força, uma maior interação entre essas cargas e é claro então que nós precisaremos fornecer mais energia, mais calor para conseguir quebrar esses compostos. Mas isso, pessoal, nós falaremos numa aula de aprofundamento. Continuando aqui com as características dos compostos iônicos, nós temos também que eles são maus condutores de calor e também eles são isolantes elétricos quando eles estão no estado sólido, mas eles são condutores elétricos nos estados líquido e gasoso. Olha o que acontece.
Quando eles estão aqui no estado sólido, nós não temos íons livres, então não há transporte de carga, porque esses íons estão todos presos no retículo cristalino. Já quando nós temos esses compostos fundidos, no estado líquido, portanto, ou então dissolvidos em água, por exemplo, nós temos então a liberação desses íons que agora sim podem ser usados para transportar cargas e aí nós teremos a formação da corrente elétrica e, portanto, nesse segundo caso, nós vemos que a lâmpada se acende. Vamos então resolver uma questãozinha aqui sobre as características dos compostos iônicos. A figura seguinte refere-se à estrutura de um sólido formado por suas unidades constituintes. Então, essas unidades, nós sabemos, são os íons, cátions e ânions, que estão unidos pela força, pela atração eletrostática que ocorre entre essas cargas opostas. Então, em relação ao sólido e suas unidades constituintes, os íons, é correto o que se afirma onde? A letra A nos diz que as ligações químicas que se estabelecem entre as unidades constituintes da estrutura são iônicas. Verdadeiro. A letra A aqui, pessoal, está correta e é o nosso gabarito, já que nós temos sim, nós temos a formação de compostos iônicos que ocorre, é claro, pela ligação iônica. Letra B nos diz que as unidades constituintes da estrutura são moléculas que permitem o deslize na rede cristalina. Não, pessoal, nós não temos aqui moléculas compondo essas estruturas. Nós temos íons que estão aqui interagindo, se mantendo unidos pela diferença de carga. A letra C nos diz que deslizes na rede cristalina originam debilidades na resistência. Verdade, nós vimos isso. Devido às atrações interiônicas. Não, pessoal, não são as atrações, mas sim as repulsões que são originadas. Olha só, quando eu tenho o deslocamento dessas cargas. Agora eu vou ter cargas iguais frente a frente. E é isso que vai gerar, então, essa repulsão. E a letra D nos diz que as unidades constituintes dispõem-se em um arranjo desordenado, formando um sólido amorfo. De modo algum, nós vimos que no caso das ligações iônicas, nós temos um retículo cristalino bastante ordenado. No caso, por exemplo, do cloreto de sódio, nós temos aquele formato cúbico que é originado pela interação entre as cargas dos ânions com os cátions. Então, de modo algum, nós podemos dizer que nós temos um composto amorfo. Eles têm uma forma bem definida. E para encerrar, pessoal, a nossa conversa sobre as ligações iônicas, vamos dar uma olhada o que é que nós podemos prever sobre essas ligações quando nós olhamos a tabela periódica. Vamos então utilizar aqui a notação de Lewis para olhar o que é que acontece com a última camada desses elementos. Os elementos do grupo 1, eles todos apresentam apenas um elétron na sua última camada. Isso significa que eles têm grande tendência a perder esses elétrons, formando cátions monovalentes. Já no grupo 2, todos esses elementos apresentarão 2 elétrons na sua última camada, que eu estou representando aqui na notação de Lewis. E também será mais fácil para eles perder esses 2 elétrons e ficar com os 8 elétrons da camada anterior do que receber 6 elétrons para completar o octeto. Já os elementos do grupo 13, eles apresentam 3 elétrons na sua última camada, e nós podemos representá-los aqui também pela notação de Lewis. Para esses elementos também será mais fácil perder 3 elétrons do que ganhar 5. Olha agora o que acontece aqui no grupo 14. No grupo 14, os elementos apresentam 4 elétrons na sua última camada, como aqui no caso do carbono. Vejam que esses elementos não apresentam, então, tendência nem a ganhar nem a perder elétrons, pois seria tão fácil perder os seus 4 elétrons como ganhar mais 4 para completar o octeto. Esses elementos, então, não participarão, em regra, de ligações iônicas, mas de outros tipos de ligação que nós veremos nas próximas aulas. Já os elementos do grupo 15, que possuem aqui 5 elétrons na sua última camada,
Esses elementos agora têm uma tendência a ganhar 3 elétrons e formar ânions, já que é mais fácil ganhar 3 do que perder 5. O mesmo vai acontecer com os elementos do grupo 16, que apresentam 6 elétrons na sua última camada. É bem mais fácil para esses elementos ganhar 2 elétrons do que perder esses 6 que eles já possuem. E por fim, claro que no grupo 17, com 7 elétrons na última camada, esses elementos também tendem a formar ânions, recebendo um elétron para completar o octeto. Nós podemos então dizer aqui, para os elementos dos grupos 1, 2 e 13, que há uma tendência entre eles a formar cátions, e é claro que nós sabemos que eles são metais, e os metais tendem a formar cátions ou a perder elétrons. Já então, para os elementos dos grupos 15, 16 e 17, a tendência desses ametais e de alguns semimetais é a formação de ânions, porque eles tendem a receber, a ganhar elétrons. Olhando aqui na tabela periódica, nós vemos aqui do lado direito, nos grupos 15, 16 e 17, os ametais e alguns semimetais que tendem, claro, a ganhar elétrons. E aqui, nos grupos 1 e 2 do lado esquerdo e também no grupo 13, nós temos esses metais que tendem a perder elétrons e a formar cátions. Só lembrando então, os ametais aqui ficam mais do lado direito, tendem a formar ânions, e os metais aqui do lado esquerdo da tabela, mas também aqui no grupo 13, o grupo do alumínio, também tendem a perder elétrons e a formar cátions. Vamos resolver mais uma questão. Os compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos unidos por forças de atração eletrostática. Sobre as propriedades e características de compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmativas. Número 1. Eles apresentam brilho metálico. Não, pessoal, nós nunca falamos isso. Os compostos iônicos não apresentam brilho metálico. Os metais apresentam brilho metálico. Número 2. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Verdadeiro. Nós vimos isso aqui durante a aula de hoje, já que a força de interação entre essas cargas é muito grande, é muito difícil, é necessária muita energia para nós quebrarmos ou rompermos esses compostos. Então, assim, as temperaturas de fusão e ebulição tendem a ser muito altas. Número 3. Apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa. Verdadeiro também. No estado sólido, os compostos iônicos não conduzem eletricidade porque os seus íons estão presos lá no retículo cristalino. Mas quando esses íons são dissolvidos em água, ou então quando nós fundimos e passamos esses compostos para o estado líquido, esses íons ficam livres e aí há sim transporte de carga. Número 4. São sólidos nas condições ambiente, 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Verdadeiro também, os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente. E número 5 nos diz que eles são pouco solúveis em solventes polares como a água. Nós não falamos ainda sobre polaridade nem sobre solubilidade, mas nós sabemos intuitivamente que os compostos iônicos eles são, em geral, solvidos, dissolvidos pela água. É o caso do próprio sal. Quando nós colocamos o sal na água, ele é completamente dissolvido e aí nós temos a quebra do retículo cristalino e aí sim aqueles íons passam a ficar soltos e livres ali na solução aquosa, tá legal? Então nós não podemos dizer de modo algum que eles não são dissolvidos na água. Então nós não podemos, é claro, dizer que eles são pouco solúveis em solventes polares como a água. Aqui nós temos uma afirmativa incorreta. Estão corretas, portanto, as afirmativas 2, 3 e 4, que é justamente o que nós encontramos aqui na letra B de bola, já que o exercício nos pede quais delas estão corretas. E apenas a 2, a 3 e a 4 estão corretas, por isso o nosso gabarito é a letra B.
Com isso, pessoal, encerramos mais uma aula e agora nós vimos também as propriedades dos compostos iônicos. Na próxima aula nós já começaremos a estudar as ligações covalentes. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!